Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, preste atenção aí na descrição do vídeo, pegue o livro, acompanhe a partir das páginas descritas o conteúdo do vídeo, para assim vocês poderem esclarecendo as dúvidas, vão pontuando também uma folha de caderno à parte. E vocês já sabem, assista o vídeo até o final, preste atenção, façam a atividade proposta e assim que finalizarem, me enviem, porque vai estar pontuando para vocês, tá certo? Então vamos juntos para mais uma aula de ciências com a professora Cláudia? Bom, pessoal, hoje a gente começa um novo assunto, né, relacionado ao capítulo 20 da unidade 7. A gente vai estar falando de um grupo de seres vivos que apresenta características diferentes dos demais que a gente viu até aqui, porque a gente viu toda a parte dos animais, desde os vertebrados e invertebrados, micro-organismos, assim como também a gente percebeu as características que definem o que tem vida para aquilo que não tem vida. E agora a gente vai entrar na parte das plantas, que constitui também um grupo de seres vivos. Um grupo de seres vivos que também tem um grau de importância aí para os ecossistemas, é muito importante para nós. Afinal, as plantas compõem parte da cadeia alimentar, é a parte essencial na cadeia alimentar, assim como também libera o gás oxigênio para o ambiente e absorve o gás carbônico. É importante porque protege o solo, os leitos dos rios. E com relação a esse processo que a gente vem sofrendo, né? A intensificação do aquecimento global, ele poderia ser minimizado se houvesse mais plantas em torno da superfície terrestre, não houvesse tanto desmatamento como está tendo para fazer construções, como a gente percebe. As plantas, como elas no processo de fotossíntese, elas absorvem o gás carbônico. É, e o gás carbônico é um dos componentes, é um dos gases que intensifica o aquecimento global. As plantas, no caso aí, se tornam importantes para que diminua a emissão desses gases na atmosfera. Então, por isso que é importante estar reflorestando, estar cuidando delas, porque elas têm um fator aí essencial sobre os ecossistemas e sobre o ambiente. Além do mais, tem o poder ornamental de também deixar o ambiente mais úmido, né, arejado, e na parte decorativa dá um aspecto desejado, ambiente que a gente deseja estar. Então, as plantas têm todo esse significado e importância. E como vocês podem perceber, as plantas se apresentam de várias formas, né? Com cores, tamanhos distintos. E a partir disso, a gente percebe que nem todas as plantas são iguais. É engraçado que às vezes, se um professor ele pede para o aluno ou qualquer pessoa fazer um desenho ou falar, ditar as características de uma planta, geralmente eles vão dizer que a planta é constituída por raiz, caule, folha, flor e fruto. E a gente vai perceber e vai aprender ao longo dessa aula e das demais que nem todas as plantas elas possuem todos esses elementos. Algumas plantas elas são simples, elas não têm flores, elas não têm frutos, algumas têm sementes, mas não têm fruto. Então tudo isso a gente vai estar aprendendo, a gente vai estar estudando e verificando ao longo do ambiente que a gente está. Nessa imagem que vocês podem observar aí, não sei se vocês conhecem, se já viram na natureza, alguma árvore que tenha sido utilizada a técnica do enxerto nela. Então, essa árvore, ela se caracteriza por ser projetada a partir da enxertia, que eu vou explicar para vocês o que é a enxertia. O que a gente percebe nessa árvore é colorações diferentes, não é? Em tons de rosa, vermelho, ela se apresenta branca na primavera. Isso se dá porque essa árvore, que é baseada na enxertia, ela consegue produzir 40 frutos diferentes.
E só é possível fazer isso, só foi possível fazer isso a partir dessa técnica que é denominada enxerto. Então, gente, a enxertia é uma técnica que se caracteriza pela união de diferentes indivíduos. E nessa união, parte do indivíduo, que é chamado de enxerto ou cavaleiro, é inserida no sistema radicular ou no caule de outro indivíduo, conhecido como porta-enxerto ou cavalo. Essas partes elas são presas umas às outras até que os tecidos vegetais que estão em contato se unam, possibilitando o desenvolvimento das partes como fosse uma única parte. Então, vai haver a união entre partes de plantas diferentes, até que os tecidos se unam e formem um único indivíduo. Então, essa árvore ela advém desse processo de enxertia. Aí, nessa imagem, né, para a gente conhecer um pouco das plantas, a gente tem um cartoon produzido por um brasileiro, Biratã. Na primeira imagem, na primeira representação, a gente vê que o rapaz, o seuzinho, está observando os frutos, as maçãs na árvore e depois ele tem a ideia de chacoalhar. E nesse chacoalhar, as folhas que caem e não os frutos. E aí a gente faz uma reflexão em torno disso, que vocês podem estar pontuando a partir das questões. Porque, por exemplo, nesse processo que a gente derruba as folhas, a gente traz alguns riscos sérios para as plantas. Que riscos são esses? As folhas, gente, elas têm um papel essencial para as plantas, porque é a partir das folhas que vai acontecer o processo de fotossíntese. É nas folhas que vai ter um componente que a gente chama de clorofila, que está relacionado aos cloroplastos, que absorvem a energia solar e transformam, juntamente com o gás carbônico e outros componentes, na glicose, o açúcar, que vai ser produzido pela planta como alimento para o seu desenvolvimento e que também vai ser passado depois, né, para os herbívoros, que são os seres vivos que se alimentam diretamente da planta. Então, no planeta Terra, há uma grande variedade de plantas e a maioria delas vive em ambiente terrestre. No entanto, há também espécies de plantas aquáticas, incluindo as que vivem no ambiente marinho. As plantas são seres vivos pluricelulares, formados por células eucarióticas, ou seja, são organismos que têm mais de uma célula, e esse tipo de célula é do tipo eucariótica, tá certo? São também autótrofas, e significa que elas são capazes de produzir o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, e nesse processo elas vão utilizar a energia da luz para converter o gás carbônico e a água em açúcar, que é a glicose, que vai servir de alimento para a planta. E nas cadeias alimentares, como destaquei para vocês, elas ocupam a posição de produtoras, porque são seres que conseguem produzir o seu próprio alimento. E o que caracteriza as células das plantas? Porque aí a gente pode perceber de diferente com relação às células animais. As células das plantas, elas apresentam a parede celular, grandes vacúolos e os plastos. Essas estruturas não vão estar presentes na célula animal. E, por sua vez, a célula animal ela também se diferencia no aspecto da célula vegetal, porque elas apresentam estruturas que a gente denomina de centríolos, que é formado por proteínas, que vai auxiliar na divisão celular. A parede celular da célula vegetal localiza-se externamente. A membrana celular é constituída principalmente por celulose e as principais funções dessa parede são proteger e moldar a célula. A maior parte do citoplasma da célula vegetal é ocupada por grandes vacúolos. Essas organelas armazenam substâncias importantes para o metabolismo e proteção das plantas, além de ajudar a regular a entrada e saída de água no interior da célula.
As células animais também podem apresentar vacúolos. No entanto, esses vacúolos têm uma dimensão menor do que das plantas, da célula vegetal. Os plastos, eles contêm substâncias como açúcares e pigmentos e é capaz de armazenar a clorofila, que é um pigmento verde que a gente chama de cloroplasto. E no interior dos cloroplastos é que vai ocorrer a fotossíntese, pois a clorofila ela auxilia na absorção da luz solar para que esse processo aconteça. E assim como os animais têm os níveis, né, de formação, as plantas também têm. Então, começa aí de baixo, como vocês podem ver, a partir do átomo. O átomo, ele se unem, é a menor parte que forma a matéria. Então, o que constitui a matéria é uma das menores partículas. Então, eles se unem e formam a molécula. Essas moléculas se unem e formam a organela. As organelas, elas se unem e formam a célula. Várias células semelhantes, quando elas se unem, então um grupo de células forma o tecido. O grupo de tecidos semelhantes, com funções também iguais, vão formar o que a gente chama de órgão. Os órgãos, em conjunto, né? Eles vão formar o sistema de órgãos. Então, esse sistema de órgãos é formado a partir de um conjunto de órgãos. E o conjunto de órgãos vão formar o organismo. Então, esses níveis estão direcionados tanto para a parte dos animais, como também para a parte dos vegetais. Então, as plantas são formadas por diferentes tipos de células, cada um deles especializados em exercer determinadas funções, como realizar a fotossíntese, transportar ou armazenar nutrientes, sustentar e proteger a planta. Esses tipos celulares geralmente se organizam em tecidos, os quais podem se unir e formar sistemas de tecidos que se associam em órgãos e por fim formam o organismo, tá certo? E aí vocês podem estar observando no livro de vocês, na página 214, que as plantas, com algumas exceções, apresentam 3 sistemas de tecidos vegetais. Tem o sistema de revestimento, que é formado por tecidos que revestem e dão proteção às plantas. Sistema fundamental, que é formado por tecidos que atuam na sustentação e no armazenamento de substâncias. E nesse sistema que ocorre a maior parte da fotossíntese. E o sistema vascular, formado por tecidos condutores especializados no transporte de substâncias entre a planta. Então, a gente tem todo esse aparato aí de conhecimento, né? Algumas plantas têm esse sistema vascular, outras não vão ter. A gente vai ver isso de acordo com o que a gente foi estudando. Então, as plantas, gente, com relação a esses vasos, o sistema vascular, ele é formado, a gente classifica, na verdade, esse sistema vascular de 2 tipos, o xilema e o floema. O xilema, ele está envolvido no transporte de água e sais minerais que vão ser absorvidos a partir das raízes e também está ligado à sustentação da planta. E o floema é o tecido vascular responsável pelo transporte das substâncias que são obtidas a partir do processo de fotossíntese. Então, a gente tem aí xilema e floema, cada um com a sua função. E as plantas, elas são classificadas, né? Como eu falei para vocês, tem um grupo. Todas elas, segundo alguns estudos realizados, advêm da alga verde. Ela é uma ancestral comum. E aí, a partir dessa alga verde, a gente percebe que as plantas do tipo e da classe das briófitas e pteridófitas são mais simples, já por ter um elo mais próximo com as algas verdes. E o que vai diferenciar as plantas aí, né, que a gente vai ver,
são a presença de algumas estruturas como tecidos condutores, sementes e frutos. No caso das briófitas, gente, as briófitas, elas não têm tecido condutor de seiva, não apresenta flores, não apresenta sementes, são plantas bem simples. As pteridófitas são plantas que apresentam tecido condutor, mas não apresenta flores, não apresenta frutos e também não apresenta sementes. No caso das gimnospermas, são plantas que elas não têm flores, não têm frutos, mas têm sementes. E as angiospermas é aquelas que vai se castrar árvores frutíferas, no caso das goiabeiras, mangueiras, que aí contempla a planta, como a gente diz, a planta completa, como a gente costuma desenhar, né? Com sistema vascular, assim como também com flores, frutos e sementes. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, aprendido, como também possa ter anotado as possíveis dúvidas de vocês, tá bom? Então, um forte abraço, se cuidem e fiquem todos com Deus.